Ctrl S pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. E hoje, primeiramente, eu quero pedir desculpas pela falta de frequência dos vídeos. Eu acabei falhando em 2 semanas, intercaladas uma da outra. Eu andei um pouco doente, um pouco gripado, mas agora eu tô melhorando. Agora minha voz está saindo finalmente, né? Então eu consigo já trazer conteúdo de novo aqui para vocês. Partindo para o conteúdo do vídeo, hoje eu já começo a trazer para vocês as estruturas compostas homogêneas, começando pelos vetores. A gente tem dois, né, vetores e matrizes. Hoje eu começo a falar para vocês sobre vetores. A gente vai ficar só na teoria hoje, tá? Não vou partir para a prática ainda, a prática vai ficar para o próximo vídeo. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o vetor, como é que ele se organiza e o que pode ser colocado dentro desse vetor para a gente poder manipular aquilo que a gente precisar e desejar no nosso programa em linguagem C. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse humilde canal, deixa seu like aí nesse vídeo para me dar aquele engajamento bacana, deixe sugestões aí nos comentários sobre conteúdos que vocês queiram que eu traga para cá e as suas dúvidas também, caso não tenha ficado algo claro. No mais é isso, chega de lenga-lenga e bora para trás do computador, gente. Então tá, estamos aqui com o roteirinho da nossa apresentação de hoje, que eu vou mostrar para vocês. E novamente, né, nós vamos falar sobre vetores, que a gente chama de variáveis compostas homogêneas, tá? Além dos vetores, as variáveis compostas homogêneas também são representadas pelas matrizes, que tem um esquema parecido com esse daqui, mas eu vou explicar mais para frente num vídeo exclusivo para matrizes, tá bom? Então, o que são os vetores, né? É um espaço da memória feito com várias variáveis menores, né? Como assim, Pedro? Imagina, por exemplo, uma barra de chocolate, né? Como essa tabelinha que está escrita aqui, né? Cada pedacinho representaria, por exemplo, um espaço de memória para uma variável ser colocada ali dentro, tá? Esses espaços dessas variáveis, elas se encontram em sequência na memória. Quando você está trabalhando com alguma variável que não seja um vetor, por exemplo, sei lá, um inteiro A, um inteiro B e um inteiro C, né? O seu inteiro A ele vai estar aqui, o seu inteiro B ele vai estar aqui, o seu inteiro C vai estar aqui, o D vai estar aqui e por aí vai, né? Da mesma forma, o seu vetor ele vai estar espalhado na memória, né? Só que todos os elementos do vetor que estão lá dentro, eles vão estar juntos o tempo todo. Então, por exemplo, isso aqui pode estar muito bem nesse espaço da memória, ou se não nesse outro espaço da memória, ou se não nesse espaço da memória, mas, né, dentro dele, né, cada um desses espacinhos aqui, cada um desses quadradinhos, vai estar sempre um colado no outro aqui em sequência lá dentro da sua memória, tá? Então, eles não se desgrudam. Por isso que a gente chama de variável composta homogênea, tá? Expliquei para vocês as variáveis compostas, né? São compostas porque são várias variáveis menores juntinhas. E são homogêneas porque todas essas variáveis são do mesmo tipo. Então, se eu quiser criar um vetor de inteiros, deixa eu só apagar esses resquícios aqui. Se eu quiser criar um vetor de inteiros, então esse espaço aqui vai guardar um inteiro, esse espaço aqui vai guardar um inteiro, esse espaço aqui vai guardar um inteiro e esse aqui também, tá? Agora, se eu quiser gravar um caractere ali dentro, todo mundo vai ter que ser caractere. Ou seja, aqui vai ter que ter uma letra, aqui vai ter que ter outra, aqui vai ter que ter outra e aqui vai ter que ter outra. Da mesma forma com float, da mesma forma com o tipo lógico e por aí vai, tá? As variáveis compostas homogêneas têm esse nome porque são variáveis que são, digamos assim, acopladas umas às outras, né? Elas estão em sequência na memória e são homogêneas porque são todas variáveis do mesmo tipo. E aí elas vão ficar juntinhas assim o tempo todo até o fim da sua execução do programa ou até você excluir elas da sua memória. Então, partindo um pouco mais para a exemplificação, né, de como que é organizado um vetor, eu preparei esse pequeno esqueminha aqui embaixo, tá bom? Então, eu falei para vocês sobre a barra de chocolate, né? Essa aqui é a nossa barra de chocolate hoje, tá? Então, imagine uma barra de chocolate. Nós temos aqui 3 fileiras, né, de cima para baixo, e de um lado para o outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né?
Imagina que isso aqui seja uma barra de chocolate. Imagina que a gente tira essas últimas duas fileirinhas aqui, tá? Então, tirando, a gente vai ter esse resultado aqui. Isso aqui é um vetor. Um vetor seria uma fileira, né, dessa barra de chocolate. E aí a gente pode preencher esses espaços de memória com aquele conteúdo que a gente quiser. Então, se eu, por exemplo, quiser criar um vetor de inteiros, eu posso colocar aqui 1, 5, 7, menos 10 e por aí vai, sabe? Se eu quiser criar, por exemplo, um vetor de caracteres, né, eu posso escrever uma palavra aqui. Então, por exemplo, arara, né? Eu já tinha comentado um pouco sobre isso lá num vídeo atrás, que eu não vou lembrar exatamente qual vídeo que é, mas eu posso armazenar desse jeito aqui também, tá bom? E se a gente for considerar como um vetor de caracteres, né? Bom, o vetor, gente, ele é guiado por um índice. Como assim um índice? Bom, quando eu vou criar o meu vetor, eu preciso especificar, no caso de vetores de números, né, números inteiros, número de float e até mesmo das variáveis lógicas, né, eu preciso especificar a posição da minha memória onde eu estou colocando aquele conteúdo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar, sei lá, aqui a posição 0, 1, 2, 3, né? Posição 3 aqui, índice 3. Se eu quiser colocar aqui dentro o número 0, né? O número 0 vai estar aqui. Bom, fazendo uma atribuição direta, digamos assim, eu preciso fazer isso aqui. Vamos chamar o nosso vetor de V, né? E aí, para eu fazer com que o meu vetor V entre aqui e coloque esse 0 exatamente nessa posição, eu preciso fazer isso aqui, ó, por exemplo. O meu vetor V, eu coloco o nome do meu vetor, aí eu vou abrir colchete, vou colocar o índice. O índice é este carinha aqui, tá? O índice 3. Por que que é 3 se está na quarta posição? Porque a gente sempre vai começar na posição 0, tá? Então, a primeira posição do meu vetor é a posição 0. Então, 0, 1, 2, 3. Colocando esse 0 aqui, eu preciso da minha posição 3. Então, o meu V na posição 3, aí eu fecho o colchete, faço um sinal de igual. Um sinal de igual, como eu já falei para vocês, significa atribuição, né? Então, eu estou falando que o meu vetor, lá no espaço 3 dele, vai receber um valor. E que valor que é esse aqui? É o valor 0. Né? Então, eu estou fazendo essa atribuiçãozinha aqui. Beleza? Então, já comentei com vocês que ele é guiado por um índice. Mostrei quem é esse índice aqui, que no caso é este carinha aqui, né? Falei para vocês que a primeira posição é 0, então nunca se esqueçam, tá? O vetor sempre vai ter posição 0. Isso vale para quase todas as linguagens de programação. Eu conheço só uma que começa com 1, né, os índices do vetor, que é a linguagem Octave, né, o antigo MATLAB. Agora, eu não me lembro, pelo menos de cabeça agora, outra linguagem que comece com 1. Geralmente, sempre vetores vão começar com a posição 0, tá? O vetor é uma estrutura estática, tá? Então, você criou isso daqui lá na sua declaração, você não consegue mais alterar o tamanho disso, então se você precisar colocar mais posições aqui, ó, não tem como, tá? Isso aqui não é possível. Da mesma forma que como a gente escreveu lá arara, né, sobre o espaço, a gente não consegue fazer com que esse espaço seja remanejado, ou se não excluído, aquele espaço vai continuar ali. Então, por exemplo, aquele mesmo exemplo da arara, né? Vamos escrever aqui arara. Eu escrevi a minha palavrinha aqui, eu ocupei essas casas, fui até minha casa de índice 4, mas sobrou aqui os espaços 5 e 6 do meu vetor, tá? Isso aqui eu não consigo excluir, isso aqui eu não consigo tirar da minha estrutura. Então ele vai permanecer aqui inutilizado. Da mesma forma que se eu quiser colocar uma palavra maior, eu não vou conseguir e essa palavra vai ser cortada, né? Porque aí vai exceder o tamanho que foi alocado previamente lá na declaração. Por isso que eu falo que é estático, tá? Você não consegue mudar
o tamanho do seu vetor ao longo da execução do seu programa. Declarou, ele vai ser daquele tamanho do início ao fim da execução, tá? E ele vai ser manipulado geralmente, mais comumente, a partir do nosso laço de repetição for, que eu mostrei para vocês no último vídeo, né? Então, é claro que você pode também manipular ele de outras formas, né? Manipular diretamente, como está escrito aqui, eu estou indo diretamente numa posição do meu vetor, ou posso utilizar o while, do while sem problema nenhum, tá? Mas geralmente você vai encontrar, pelo menos, né, para exercícios iniciais, como a gente está trazendo aqui só para aprender a manipular estruturas de dados, né? A gente vai utilizar geralmente o laço for, tá? Para fazer essas implementações e manipulações dos vetores no nosso programa em linguagem C, beleza? Finalizando isso por aqui, hoje não tem muito mais o que falar sobre esse assunto. No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês as operações básicas dentro da linguagem C, tá? Então a gente vai fazer leitura, exibição, todas aquelas operações básicas que a gente já viu com variáveis simples, né? A gente vai aplicar agora dentro dos vetores. E aí a gente vai começar a ter acesso a algumas coisas diferentes também. Porque, por exemplo, a gente pode começar a manipular strings, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então, a variável char, sozinha, ela consegue guardar um único caractere. Então, para eu conseguir guardar palavras, né, strings, eu preciso de um vetor de caracteres, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Além, é claro, das matrizes, que eu vou apresentar para vocês depois, que é uma estrutura bem parecida com isso, né? Que no caso, ela vai ser a barra de chocolate inteira, né? A gente falou que isso aqui vai ser uma fileira da barra de chocolate, a gente pega uma barra de chocolate inteira e a gente toma ela com uma matriz, tá bom? No mais é isso, pessoal. Lembrando que esse esqueminha aqui vai estar lá no GitHub para vocês pegarem, tá? O link está aí na descrição pro Linktree. Do Linktree vocês podem ter acesso ao GitHub livremente. Vai estar todo o material concentrado que eu postei até hoje até lá. Peço mais uma vez para você deixar o seu like, humildemente, se inscrever nesse humilde canal. E eu aguardo vocês na semana que vem, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.